Estamos de volta com o debate entre os candidatos à Prefeitura de Barueri, na Grande São Paulo. E neste bloco, os jornalistas do Grupo Bandeirantes fazem perguntas a todos os candidatos. Vamos então conhecer as regras que foram acertadas previamente. O jornalista escolhe o candidato que vai responder e um outro para comentar a resposta. Cada candidato comentará uma vez. A pergunta tem 45 segundos. Para a resposta, o tempo é de 1 minuto e meio. O comentário tem 1 minuto. E para a tréplica, o candidato que respondeu também tem 1 minuto. E quem faz a primeira pergunta neste bloco é o repórter Sandro Barbosa, da Rede Bandeirantes de Televisão, que já está ali posicionado. Sandro, quem é que vai responder e quem é que vai comentar a sua pergunta? Bom dia, Panunzio. Bom dia aos candidatos. A minha pergunta vai para o candidato Carlos Zicardi, com comentário do Ronaldo, do PT. A população de Barueri tem falado muito, e também já aparece na campanha de vocês, é a questão do metrô de superfície na cidade. Se o senhor for eleito, o senhor pretende implantar esse tipo de transporte na cidade e quais serão os primeiros bairros que serão beneficiados com ele? Obrigado. Bom, esse é um projeto do governo do estado, que ele quer fazer um VLT ligando a estação Antônio João, que é na aldeia de Barueri, a Alphaville. Para isso tem que ter uma integração perfeita com a CPTM, porque todos os bairros nossos vão trabalhadores para o Alphaville. Do que depender do governo municipal, nós vamos dar todo o apoio e vamos fazer parceria com o Estado e com a CPTM. É importante salientar que a estação Antônio João, para poder fazer isto, ela tem que ter um bolsão de estacionamento. Ela precisa fazer ali uma remodelação para que possa existir um bolsão para que as pessoas possam deixar os carros e ir pegar esse novo sistema. Mas, antes disso, é importante que os bairros Silveira, Belval, o centro de Barueri, possam se utilizar disto. E para isto, lá atrás eu criei o Bem Fácil, a integração ônibus, trem, metrô. Isso vai ser um facilitador para esse tipo de transporte. É um transporte caro, que é preciso fazer um grande estudo. O Estado está abrindo a licitação para fazer o estudo de viabilidade técnica. É importante nós preservarmos o meio ambiente, que é uma conquista de todos, mas é, sem sombra de dúvida, para o futuro, o melhor transporte será sobre trilhos. Candidato Ronaldo PT, o senhor tem 1 minuto para o seu comentário. Muito obrigado. Essa questão do transporte, gente, é um problema crônico da nossa cidade, porque Barueri, ela funciona também, né, assim como a Grande São Paulo, como a cidade, a capital, né, tem um contrafluxo muito grande, né, porque tem muita gente que se desloca, não só da cidade de Barueri, mas também das cidades vizinhas e da capital, inclusive, né, para trabalhar na Alphaville. Então, nós precisamos, né, de resolver esse problema de transporte e precisa efetivamente da participação do governo do Estado. Né? Não dá para a gente resolver esses problemas só, mas a cidade também precisa se mobilizar, né, muito mais do que está se mobilizando, né, para cobrar, para fazer essas integrações. A semana passada, eu tive uma reunião com o Haddad e já discutindo as propagandas aqui da questão do governo do Estado de São Paulo, né, e já se discute essa região metropolitana. Então, esse tipo de transporte é importante, é necessário e nós vamos, né, eu sendo eleito prefeito, né, nós vamos criar um novo sistema de transporte na cidade de Barueri para melhorar muito a mobilidade com terminais estratégicos nos lugares de maior quantidade de pessoas. Candidato Carlos Zicardi, o senhor tem 1 minuto para a sua tréplica. O Ronaldo tem razão quando ele fala que nós precisamos chamar a esse processo o governo estadual e também o governo federal. Nós temos que ir lá pedir para a presidenta Dilma nos ajudar, porque a nossa região ela é muito importante, não só no estado de São Paulo, mas como no Brasil. Nós somos geradores de receita, tanto para o governo estadual como o governo federal. E é importante a participação de um consórcio intermunicipal, sem bandeiras ideológicas, mas para trabalhar pelo povo. Nós precisamos reunir todos os governos municipais, o governo estadual e o governo federal, para que nós possamos trazer este benefício para a nossa cidades e a região oeste, porque a outra região oeste é contemplada com tudo. E a nossa região oeste está um pouco esquecida pelos governos estaduais e federais. Nós temos que cobrar, e eu concordo com você, e nós vamos cobrar essa ação dos governos.
Quem pergunta agora é Rafael Colombo, da Rádio Bandeirantes. Bom dia, Rafael. Para quem é que vai a pergunta e quem é que comenta? Bom dia, Fábio. Bom dia, candidatos. Eu vou perguntar para o candidato Gil Arantes com um comentário do candidato Neo Marques. Muitas pessoas foram morar em Barueri para se sentirem mais seguras, principalmente aquelas que têm a possibilidade de morarem dentro dos condomínios fechados. Que tipo de contribuição a sua administração poderá dar à Polícia Militar e à Polícia Civil para que essas pessoas que vivem dentro dos condomínios fechados e aquelas que não têm a possibilidade de morar nesses condomínios se sintam seguras na cidade de Barueri? Olha, quando prefeito, eu já tomei essas providências. Tanto que em 97, a prefeitura já existia a Guarda Civil Municipal, eu aumentei o efetivo da Guarda de 150 GMs para 600. Criei a Guarda Feminina, comprei viaturas novas, trouxe para Barueri o 1º distrito policial, o 2º distrito policial, levei para a região do Jardim Silveira a 1ª companhia da polícia, agrupamento do Corpo de Bombeiro. Uma perseguição constante, perseguição essa que prejudica o trabalho e faz com que a população não tenha segurança. Na parceria que fiz com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, dando todo o apoio e todo o respaldo necessário para que eles pudessem fazer um trabalho conjunto, pensando sempre na segurança da população da cidade de Barueri. Candidato Neo Marques, o senhor tem 1 minuto para o seu comentário. Pelo que o candidato Gil Arantes falou, a segurança está muito boa em Barueri, porque ele já deixou um aparelho todo equipado. Na tréplica, eu gostaria que o deputado deixasse claro para o povo de Barueri o que se comenta, que eu não acredito jamais que o senhor seria capaz de ter isso, que 6 GCM não valeria a bota de um policial militar. Respeitamos todas as forças militares. Eu não acredito que o senhor tenha comentado esse assunto, mas se comenta folcloricamente, como se comenta da série de postes na cidade que o atual prefeito plantou. Então, eu acredito que o senhor tenha falado isso. Mas o senhor deixe claro isso para o cidadão. Com relação à desmotivação, quando se fala hoje em perseguição, gente, esse filme a gente está assistindo aí há 16 anos. Foram 8 anos de Gil, está sendo 8 de fulano. Trabalharam muito pela cidade, não resta a menor dúvida. A pior idiotice é ser oposição inconsciente. Eles montaram a Candidato, cidade. seu tempo está encerrado. O candidato Gil Arantes tem mais 1 minuto para a sua tréplica. Não, Marcos, eu quero até agradecer você ter colocado esse ponto. Barueri hoje vive um momento de muitas mentiras. Mentiras essas, como, por exemplo, aconteceu agora há pouco aqui no debate. Como deputado, eu fui o responsável pela cidade de Barueri ter hoje uma FATEC, uma faculdade de tecnologia gratuita, e também uma ITEC, tudo graças ao meu trabalho como deputado do Estado de São Paulo, que viabilizei a vinda da FATEC e também da ITEC para a cidade de Barueri. Quero também lembrar que consegui, através de emenda, R$1 milhão para investimento em equipamentos do hospital da nossa cidade. Barueri, infelizmente, tem placas para todos os lados, contando mentira, tentando enganar a nossa população. Mas o povo de Barueri não vai permitir que essas mentiras vençam. A verdade vai vencer. Agora o Sandro Barbosa faz a sua segunda pergunta, destinada a quem? Quem é que comenta, Sandro? Pergunta para o candidato Ronaldo, do PT, com um comentário do professor Jades. Barueri é famosa pelos seus condomínios de luxo e também é famosa pela arrecadação, uma das maiores do país. Mas tem um problema sério de bairros com pouca infraestrutura, como o Jardim Silveira e o Parque Imperial. Programa para as áreas pobres do município. Muito obrigado pela pergunta, muito boa a sua pergunta, porque nós precisamos mesmo tirar a cidade de Barueri. Barueri
complexo, né, uma dificuldade, porque é uma riqueza extrema de um lado, né, uma pobreza muito grande. Né, a população não tem a assistência necessária e a prefeitura não cuida, né, das áreas mais carentes, das áreas mais pobres. Nós precisamos de uma política revolucionária de reurbanização da nossa cidade, olhando para as pessoas, discutindo, levando, né, as riquezas, né, para as áreas mais distantes. Nos grandes centros nós temos lazer, nós temos tudo que se imagina numa cidade grande, numa cidade de primeiro mundo. Mas nas regiões periféricas não temos nada. As crianças brincam na rua, não tem nem sequer, né, praças de lazer para dar um pouco de segurança para as crianças, né, e para as famílias. Então nós vamos criar, né, um projeto habitacional, né, que vai reurbanizar a cidade de Barueri, que nós vamos aproveitar, né, fazer programas, né, e fazer convênio com os programas federal, né, tipo o Minha Casa Minha Vida e outros, e gastar dinheiro, receita pública, receita do município, né, para investir nesse tipo de coisa. Na reurbanização, não vamos tirar a máscara da cidade de Barueri. Quem vive, quem anda, quem caminha por esses cantos, é isso que o companheiro levantou, né, vive essa situação. Transporte ruim, de qualidade ruim, né, distante, cheio, e a população não tem o acesso aos serviços básicos e necessários. Né? Essa reurbanização com programa honesto, sério de habitação e de transferência de renda para a cidade. Professor Jades, 1 minuto para o seu comentário. Como todos sabem, né, o programa Minha Casa Minha Vida é uma farsa, né? Eles não fizeram nada. Quem tentou participar não conseguiu nada. Está em pauta o nosso programa de habitação, a construção de 4.000 moradias. Barueri cresceu pra caramba. Os mandatários da cidade há 32 anos não fizeram nada. Falta infraestrutura, o transporte está caótico. O túnel que era para ser feito no Jardim da Califórnia, na Cruz Preta, não foi feito. As policlínicas não foram feitas. E entregar falar que vai trazer Minha Casa Minha Vida é balela. O PT os mensaleiros para cá, para Barueri, é um perigo. O povo de Barueri é um perigo. Vote 50. Deixa os mensaleiros que o tema da Marta vem junto. As vêm juntas. Candidato Ronaldo do PT tem 1 minuto para sua tréplica. Eu quero dizer ao candidato Jades, né, que o PT, né, fez a melhor gestão, fez o melhor investiram, né, nas pessoas, investiram nos programas, no Bolsa Família, e o programa Minha Casa Minha Vida é só mais que a cidade de Barueri tem. Nós temos condições de fazer, para a cidade fazer funcioná-lo, né, e ampliar muito, né, mais de 1.000 pessoas se inscreveram, né, para aquele sorteio de 600 apartamentos. Então, nós precisamos de criar um novo sistema, principalmente na área de habitação, para essa situação das pessoas. E os programas de transferência de renda, né, com geração de emprego, com geração de renda, né, para as pessoas, né, que mais precisam, né, também no campo, né, com treinamento, com qualificação, né, com cursos profissionalizantes, né, para que as pessoas possam ascender e acessar o mercado de trabalho com mais qualidade. Rafael Colombo, pergunta para quem? Pergunta para o candidato Nel Marques, com o comentário do candidato Zicardi. Barueri, ao lado de Osasco, é a cidade da região oeste da Grande São Paulo que tem o trânsito mais violento, segundo a Secretaria de Segurança Pública, 18 mortes de janeiro até agora. Instalação de radares, pintura de faixa, redução de limites de velocidade, quais são as alternativas viáveis para deixar o trânsito de Barueri mais seguro para pedestres e para motoristas também? Obrigado pela pergunta. Quando se fala em trânsito, é um problema diário de todo mundo. Muita gente pensa que um país desenvolvido é um país em que todo cidadão tem um carro e coloca na rua. Um país desenvolvido é um país onde o cidadão anda de transporte urbano. Hoje nós temos a tarifa de ônibus mais cara por quilômetro rodado. Não estou vendo ninguém aqui falando, com exceção do Jade e do Ronaldo, já tocou no assunto, em baixar a passagem de ônibus. Acho que o Barueri hoje cresceu tanto que é necessário fazer os corredores de ônibus para facilitar com que a população que necessita de trabalho. É necessário quebrar o monopólio de uma única empresa que presta serviço em Barueri. É necessário abrir para, no mínimo, entrar 2 empresas, baixar o preço, facilitar com que não se demore tanto esperando o ônibus, principalmente no final de semana, estão esperando 4 horas. Isso é um absurdo. A gente precisa mudar. E para mudar tem que ter coragem.
Tem que chegar e desafiar, dizer, olha, tem um orçamento caro, o povo não pode ser tratado como está sendo tratado durante esse tempo todo. O povo tem que ser prioridade em qualquer governo, não numa placa de campanha política. O povo tem que ser prioridade realmente de fato e direito. Hoje, o trânsito é violento, é muito carro na rua. A gente precisa repensar o trânsito e saber que não será com alternativas paliativas que vai resolver. E nem sonhando com o futuro trem que vai chegar mandado pelo governador. Tem que agir hoje, fazer o trânsito fluir em Barueri e o cidadão ser muito bem tratado e pagar uma passagem justa. Candidato Carlos Zicardi, tem 1 minuto para o seu comentário. Olha, a nossa região, ela sofreu um crescimento enorme, graças a Deus, né? Muitas empresas vieram, muitas famílias vieram morar. E nós precisamos, como eu disse há pouco, a nível do transporte, nós precisamos fazer aí um consórcio. Nós precisamos trazer os municípios vizinhos que invadem, no bom sentido, a malha viária de Barueri para usar como passagem. Então, eu preciso que os municípios vizinhos participem, que o governo do estado participe, que o governo federal participe, porque existem obras grandes a serem feitas. Mas eu quero garantir que nós temos que contratar uma grande empresa para fazer o estudo, porque nós não podemos errar. E aí sim, vamos ouvir a sociedade constituída, porque uma coisa é você achar que está certo. A outra é a pessoa que vive o dia a dia do nosso trânsito quase que caótico de toda a região. Então é importante somarmos juntos. Candidato Neo Marques, 1 minuto para a sua tréplica. Muito bem. A gente está vendo que está todo mundo aqui buscando uma alternativa para Barueri, que não são 2. Barueri tem 5 candidatos a prefeito. 5. 2 de uma mesma escola, que pensa construir, que pensa em diálogo, que tenta convencer você com milhões de placas em Barueri. A gente precisa sair de um discurso para uma prática. Esse país mudou sim, quando acreditou no homem do povo que colocou ele lá. Então, Barueri também vai mudar se você acreditar que nós podemos fazer. Que nós vamos ter uma renda para voltar em benefício a você. E esse benefício também é no transporte urbano. Nós precisamos baixar a passagem, abrir para entrar no mínimo 2 empresas, fazer os corredores de ônibus, fazer a coisa fluir. Porque não adianta ter um discurso, ter uma conversa, não adianta ser o cisne se está cheio de patinho feio. É isso que está acontecendo com Barueri. Precisamos mudar e, para mudar, vote no 33, Neo Marques, prefeito. Bem, agora volta o jornalista Sandro Barbosa, que obrigatoriamente tem que perguntar ao professor Jades com comentários de Gil Arantes. Exatamente, Panuso. Barueri tem apenas uma ciclovia. E os moradores reivindicam esse tipo de faixa para poder usar durante a semana. E só pode ser usado durante o final de semana. Eu gostaria de saber qual é o projeto de ciclovia e de ciclofaixas que o senhor tem para o seu mandato. Bom, a sociedade civil, dentro do orçamento comum participativo com os moradores da cidade, que o programa de governo foi elaborado junto com a sociedade civil, que eu ando em favela, em tudo quanto é local, né? Então, a lógica é o seguinte, não adianta você socar um monte, separar, encher a cidade de ciclovias sem antes tirar o trânsito caótico. Barueri tem uma população hoje flutuante de 190 mil pessoas trabalham em Barueri. 190 mil pessoas trabalham em Barueri. Então, a lógica é transporte sob trilhos, para que haja maior mobilidade urbana de Barueri. Então, se você fazer o transporte sob trilho, aí sim será viável a construção de ciclovias. A linha em convênio com o governo do estado de São Paulo, o Carapicuíba Parque Ecológico do Tietê, que está emperrada até hoje, em todas as linhas nós colocaremos o Bike Park Terminal. Só que antes, para tirar os carros da rua, nós precisamos do transporte sob trilho. Está em pauta o monotrilho da estação Roma até Araguaia. Monotrilho, a construção do monotrilho de Itaquiti até Jardim Silveira. Está em pauta também a construção do Valparaíso até o centro de Barueri. Com a construção do monotrilho, aí sim será viável... Candidato, o seu tempo está esgotado. O candidato Gil Arantes tem 1 minuto para o seu comentário. Olha, Barueri precisa de investimentos na infraestrutura.
Já estamos há quase 8 anos sem haver nenhum tipo de investimento na infraestrutura. Estão construindo uma ponte sobre o rio Tietê, já fazem 3 anos e essa ponte continua parada a obra e não vai terminar esse ano. Então, não havendo investimento na infraestrutura, não há condições de fazer ciclovias. Os poucos locais que existem na cidade foram feitos quando eu fui prefeito da cidade. E nada mais, nesses últimos quase 8 anos da administração, que faz parte o candidato do PMDB, nada foi feito. A cidade parou e hoje nós estamos pagando um preço alto com os congestionamentos. A tréplica agora do professor Jades com 1 minuto, professor. Então, a atual administração prometeu uma policlínica e está maquiando. Um postinho para dizer que não cumpriu. Prometeu um túnel na Cruz Preta, não cumpriu. O trânsito só aumenta. O transporte público é péssimo e muito caro. 5 horas de espera nas filas do pronto-socorro e meses de espera para agendar uma consulta é uma humilhação. Completou? Completou. Ok, então assim encerramos este bloco e no próximo mais uma rodada de perguntas entre os candidatos. Eleições 2012, você decide na Band.